Boa tarde, gente. Meu nome é Elcio. Meu nome é Vitor. A gente vai falar um pouco sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, a transição das coisas, como é que esses regimes de produção afetaram as rotinas da indústria atual. Eu vou começar a dar uma história, passar um background de como que esses modelos começaram, como que eles funcionaram e por que eles sofreram essa mudança, como é que foi essa transição. Então, o Taylorismo e o Fordismo são dois modelos que a gente fala bastante no ensino médio aí, que às vezes a gente trata com um pouco de negligência porque parece um negócio simples, mas que tem uma importância, que tem um significado para o modo de produção atual e como que a gente trata essas ferramentas. Então, a gente tinha as indústrias nos Estados Unidos como um todo, passando por um momento difícil. Então elas tinham um cenário que era muito desfavorável economicamente e elas tinham que produzir bastante. Então o Frederick Taylor e o Henry Ford, eles organizaram as coisas de umas maneiras diferentes, onde eles conseguiam tirar mais produtividade dos operários, dos equipamentos que eles tinham, baseado em algumas ideias que não eram tão triviais na época, embora hoje em dia elas pareçam bem óbvias pra gente, porque a gente já tem esse know-how, já tem essa vivência. Essa necessidade aí se tornou presente principalmente por causa da crise, né, de 29, é isso? Sim. Então você tinha um cenário muito comprometido, onde você precisava produzir muito para gerar mais empregos e para ter mais mercadoria circulando no mercado. Então a ideia do Henry Ford e do Taylor foi basicamente separar os operários em funções específicas e de modo que cada operário só fizesse o que ele faz. Então assim você acabava gerando operários mais qualificados para uma tarefa só e que realizando tarefas repetitivas e sempre no mesmo espaço, no mesmo tempo, você conseguia maximizar a produção. E os operários, sendo cada um com uma função definida, não havia nenhuma implicação técnica na substituição de um operário, porque era muito fácil treinar ele, já que ele só ia apertar um parafuso ou montar uma peça específica do produto final. Então você acabava tendo os operários como blocos unitários de uma grande linha que você podia trocar esses blocos à vontade, e os blocos eram facilmente substituíveis. Bacana também que a divisão de trabalho, cada um fazendo só uma função, você gerava um profissional muito especializado e muito rápido em fazer só aquela função, né? A gente tem um exemplo que provavelmente muita gente já deve ter visto, né? Tempos modernos do Charlie Chaplin, em que ele pega e fica apertando o parafuso, cada vez ele fica mais rápido, ele sai do filme, ele continua apertando, porque ele ficou especializado naquela função, e era isso que o Ford queria, um trabalhador especializado, ele se tornava mais rápido, produzia mais. E justamente nisso que reside a maior crítica dos processadores em relação ao modelo Fordista e Taylorista, porque enquanto isso era uma ferramenta de produção muito ágil, muito rápida, muito concisa no que ela se prestava, você acabava gerando um inferno na cabeça do colaborador, porque ele ia fazer a mesma tarefa ad infinitum ali por 8, 10 horas, às vezes 12, porque não tinha tanto sindicato na época. Então no final da semana você tinha um cara que ele estava com o raciocínio dele triturado, porque ele passou a semana inteira fazendo exatamente a mesma coisa por um intervalo de tempo muito grande. Para a produção isso era muito bom, mas para os trabalhadores, de fato, o Taylorismo e o Fordismo era uma coisa meio sádica, assim, que realmente extraía o máximo deles. Então, com o passar do tempo, isso gerou algumas implicações sociais também, embora as implicações econômicas sejam muito mais notáveis, porque foi o que, em parte, o que salvou os Estados Unidos da crise. Mas aí, mais ou menos pelos anos 50, surgiu um segundo regime de produção, que é o que a gente está mais familiarizado hoje em dia, que é o que o Victor vai explicar um pouco agora. Bom, em 1950 chega ele Toyota, que vai fazer o Toyotismo. No Toyotismo, ele se deparou, depois de um cenário pós-Segunda Guerra Mundial, o país dele estava destruído, e ele foi visitar empresas americanas que produziam muito do modo Fordista, e elas tinham espaço para estar tendo estocagem, ele não tinha espaço para ter estocagem. Elas tinham espaço e com isso elas poderiam trazer muito mais produtos que o Japão não tinha como localizar no país dele. Quando você pensa no território dos dois países, é bem óbvio porque que os japoneses partiram diretamente para esse conceito de evitar o estoque, de evitar a acumulação, porque os Estados Unidos tem uma área que dá, sei lá, 10, 12 vezes a área do Japão, então isso tinha um problema espacial também. E com isso ele transforma o meio de produção como que é conhecido em just in time, em que você traz a matéria-prima diretamente para você já produzir, e aí você já produz e já vende produto trazendo mais matéria-prima. Evita estoque, com isso você tem menos gasto para construir lugares para estocagem e tal. Ele também criou a flexibilização do meio de produção.
Hoje em dia a gente usa muito mais o meio do toyotismo, em que você não tem uma fábrica que só produz um Fusca. Você tem uma fábrica que pode produzir do modo just in time, um Fusca, depois um Clio, depois um Fiesta ou alguma coisa assim. Então ele fez a flexibilização da linha de produção e o esquema just in time. Esse seria a parte do toyotismo. Então hoje em dia a gente tem esse sistema prevalecendo justamente por causa disso, porque você tem uma abrangência maior de produtos, um aproveitamento tão bom ou até melhor que da época fordista, e você tem um acesso à tecnologia muito maior, que não precisa mais fazer aquele grinding na cabeça do colaborador, que você consegue tornar um ambiente produtivo sem sufocar os seus colaboradores. Então hoje em dia a gente tem o modelo da Toyota, mas sem as implicações sociais tão pesadas quanto era na época do Ford. Então é isso aí, galera. A gente tentou passar um pouco do tópico aí, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado. Qualquer dúvida, se inscreva aqui embaixo e dê joinha. Valeu, muito obrigado.